Boa Vida está de volta, dando continuidade ao especial Homem. Nós estamos com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Goiás, Dr. Marcos Adriano. Doutor, tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Novamente aqui. Graças a Deus. Vou assinar sua carteira. Claro, vamos providenciar. Bom, o assunto de hoje é disfunção erétil, um assunto que assombra os homens. Na verdade, esse é um problema realmente sério e comum nos homens, doutor? Comum, muito mais comum do que se imagina. É mesmo? 40% dos homens, a partir dos 40 anos, 40 a 50% terão algum grau de déficit na sua ereção. Aquela pessoa sedentária, que tem maior incidência de diabetes, principalmente na família, altos níveis de colesterol, de triglicérides, hipertensão, estresse, e são fatores de risco para desenvolver uma disfunção sexual. Agora, além disso, existem outros fatores próprios de doenças vasculares que podem chegar a provocar uma disfunção sexual também. Além dos fatores hormonais, que a gente já tinha conversado sobre testosterona, né? Níveis baixos de testosterona também poderão trazer isso daí. Porque se isso é detectado, há de se repor, né? Exato. E antigamente, muito antigamente, quando eu comecei minha vida profissional, o paciente chegava ao consultório e tinha assim, não, 90% de quem tem disfunção sexual é problema emocional, é psicológico. Né? Isso durante muitos e muitos anos se apregoou isso por aí. E a gente sabe que não é verdade. É óbvio que existem aqueles pacientes que têm problemas de ordem emocional, que, como tudo na vida, pode ser comprometido. Mas a incidência vai aumentando à medida que a idade vai avançando. E o mundo moderno contribui muito para isso. Né? O estresse do dia a dia favorece as disfunções sexuais. Por que o tabagismo acaba... Na figurinha do que vem no maço de cigarro, às vezes você vê escrito assim, fumar causa impotência. Os órgãos públicos dizem que tem 4.700 substâncias nocivas no cigarro. Né? Não sei se tem tudo isso, mas acho que não precisava de tudo isso, monte, não. Né? É um monte, bastava uma, nicotina. Né? Então, você tendo essas substâncias tóxicas, elas vão provocar lesões, principalmente de ordem vascular e neurológica. E a ereção peniana, ela depende de estímulos hormonais, de reflexos neurológicos, o nervo que faz esse processo tem que estar íntegro, mandar a mensagem, e os vasos do pênis, que são os responsáveis por o pênis ficar rígido ou não, tem que ter um mecanismo de funcionamento muito bom. Então os vasos, as artérias têm que dilatar, as veias têm que se contrair, e aí a ereção vai acontecer. Acabou o reflexo, acontece o contrário, as artérias se contraem, as veias dilatam e o sangue volta. O que esses comprimidinhos para ereção, esse é o papel que os comprimidos para ereção exercem. Exatamente, né? Induzir esse mecanismo vascular, fazendo com que a ereção se restabeleça. Então, depois da descoberta desses comprimidos, acabaram os problemas de ereção do homem, não? Não, porque existem muitos pacientes que não respondem ao medicamento por algum outro tipo de problema. Por quê? Até mesmo questão hormonal. Então, por exemplo, se ele tem baixa da testosterona, se ele toma um remedinho, não adianta? Às vezes não. Então, você pegar um paciente e dar uma pílulazinha para ele, não significa a salvação da lavoura, não. Às vezes ele não vai conseguir ter resposta. Até porque, sem estímulo, não adianta tomar um remédio. Então não adianta ele tomar um comprimido, ficar parado lá na frente da televisão esperando o pênis enrijecer. Ele tem que ter um estímulo. Então a gente sempre mostra para o paciente, você tem que estar predisposto àquilo e a situação tem que favorecer. O estímulo é fácil. Nem sempre. Nem sempre. Porque se você levar em consideração que isso acomete principalmente homens de mais idade, esses homens também são casados com mulheres de mais idade. E aí vem o problema da mulher, que nem sempre está receptiva. Então, às vezes o paciente não é um paciente que quer procurar a solução fora, quer procurar dentro de casa e não encontra. Então, às vezes, você... É muito comum isso no consultório. São os desencontros, né? Exatamente. Então, por isso que não adianta ele tomar um comprimido e achar que isso resolveu o problema. E existe algum risco de um homem de meia idade vai passear com a namorada, com a esposa, será com quem, e ele toma o medicamento e pumba, bate as botas? Na realidade, não existe nenhum paciente que tenha
confirmação de que tenha morrido porque tomou o remédio. O que acontece é que esses medicamentos, eles têm uma ação nos vasos sanguíneos. E alguns pacientes que são hipertensos, por exemplo, eles tomam algum tipo de remédio que serve para tratar a pressão arterial alta. E esse medicamento para ereção potencializa o efeito do outro. Então ele toma um remédio para pressão e toma um remédio para ereção, é como se ele tivesse tomado uma alta dose de remédio para pressão. Aí virou uma bomba. Aí a pressão abaixa demais. Na realidade, a única contraindicação formal para o uso desses medicamentos é aquele paciente que não tem condições clínicas de ter uma relação sexual. Sim. Se ele tomasse um comprimido e fosse dormir, ele não morreria. Ele tomou um comprimido e foi ter relação, morreu. Mas ele morreu não é porque tomou o comprimido, ele morreu porque ele teve a relação sexual. O esforço da relação sexual foi demais para o coração dele. Entendi. Então, quem não tem coração que aguenta esforço, não deve ter relação sexual. Ele tem que tratar o coração primeiro para depois procurar ter uma atividade sexual. Doutor, quando um homem deve se preocupar com relação à sua ereção? Porque falhar de vez em quando, parece que isso é normal em qualquer homem e até no homem mais jovem, não é? Todo mundo está sujeito a umas falhas. Alguns ficam muito ansiosos e isso passa a ser repetitivo. Certo. Agora, isso vai muito da cabeça de cada um. Se é um sujeito bem resolvido, ele costuma levar aquilo numa boa e não dá muita importância, logo ele reassume sua vida sexual normal. Mas se ele começa a notar que o grau de ereção, a rigidez da ereção começa a não ser aquele que era, o pênis antes ficava muito rígido e agora já não está tão rígido assim. Se ele começa a perceber que ele está perdendo a ereção durante o ato sexual, ou se de repente chegou ao ponto de já não conseguir nem estar tendo mais ereção, ele devia procurar um médico o mais rápido possível. No Brasil existe um trabalho mostrando, esse trabalho já não é tão recente assim, talvez tenha melhorado um pouco, que o homem brasileiro, a partir do momento em que ele percebeu que ele está com uma dificuldade de ereção, ele demora 3 anos para criar coragem para ir ao médico. Nossa! Então ele descobriu hoje, realmente minha ereção não está boa. Ele só vai criar coragem para ir ao médico daqui 3 anos. Nossa! Ou seja, o problema dele vai piorar e muito. E qual seria um tratamento para disfunção erétil? Medicamento? Bom, aí tem vários. Você tem que tentar achar a origem do problema dele. Tá. Então, essa história, não, toma um comprimidinho que resolveu o seu problema, é como a gente conversou, nem sempre é a solução. Às vezes ele não precisa de remédio. Outras vezes ele está com problema cardíaco. Existem provas hoje de que uma disfunção erétil pode ser um preditor de um problema cardíaco. Então, aquela pessoa está desenvolvendo algum problema em vasos coronarianos. Imagina, o vaso do pênis é fininho. O vaso do coração é muito maior. Se ele começou a ter problema no pênis, ele também começa a ter problema no coração. Só que a coisa é invertida. Ele só vai ao médico quando ele está com problema no coração. Mas se ele já tem problema no coração, ele provavelmente já tem problema no pênis há muito mais tempo. Então eu queria que o senhor desse um conselho para esses homens cabeçudos. O conselho é simples. Você notou que seu desempenho sexual não está aquele que satisfaz você e a sua parceira, não hesite, procure um médico, um profissional responsável, um urologista e vá ao seu médico. E não tenha medo do exame. Não é o médico, não é o exame que vai te maltratar, é a doença que te maltrata. E para aquele homem que teve uma falha esporádica, mas de repente ele fica ansioso e pira o cabeção por conta de apenas uma falha. O que deve fazer aquele homem que não tem problemas de ereção, mas por acaso aconteceu? Relaxe, acalme-se, não tente fazer testes, eu vou sair para fazer um teste para ver se funciona. Deixa a coisa acontecer naturalmente. Se é uma próxima oportunidade de repetir o problema, aí procure um médico. Preocupação, ansiedade é inimiga da boa ereção. Com certeza. São inimigos da boa ereção. Obrigada mais uma vez. Nada. Até a próxima. Se Deus quiser. E o programa Boa Vida segue em frente. Até já.